Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sou o Victor aqui do canal Fim dos Tempos, que é algo que era um plano e eu acabei de executar nesse exato momento. Então, eu gostaria de trocar as minhas ideias aqui. Eu sou muito comunicativo, falo demais, então eu quero falar com o YouTube agora. Então, assim, dia de hoje, estamos em dezembro de 2019, estamos terminando uma década, terminando um ciclo que se vai, finally, e agora vem 2020 e ainda se fala em conservadorismo e tradicionalismo. Eu me lembro na época dos anos 2000, na época do bug do milênio, que achávamos que os carros voariam no futuro, que tudo ia ser meio prata, meio pérola, mas no fim estamos nas nossas cavernas, revivendo os anos 80, 90, muita opressão, falando como LGBT, muita opressão nesse mundinho aí, nesse Brasil. E então tá, vamos lá ao que interessa. Vamos falar sobre tradicionalismo. Primeiro que tradicionalismo e conservadorismo, eles têm uma linha tênue, mas eles não são necessariamente a mesma coisa. Tradicionalismo é quando você lida com a tradição, muitas vezes, ou a maioria delas, é embasada numa religião. No caso de nós brasileiros, é o cristianismo. Isso tá desde o nosso dinheiro ali, Deus, né? In God we trust. Mas em versão Herbert Richards. Então, baseado nisso, nós temos um tradicionalismo que vem de uma época assim que tudo era religião. O que as pessoas, como sociedade, não conseguem entender é que a gente tem que se atualizar em tudo nessa vida, tudo. Uma mão de obra atualizada, um desenvolvimento científico, tecnológico, tudo é na base do desenvolvimento. As coisas se renovam entre si, inclusive nós, como humanos, nossos hábitos, nosso jeito, nosso respeito a essa diversidade, ela tem que ser assim, batida nessa tecla milhares de vezes para ver se entra na cabeça dessas pessoas que nós não somos mais obrigados a viver, pelo menos na nossa democracia, a viver do jeito que os outros querem que a gente viva. O que me estimulou muito a fazer esse vídeo foi uma conversa que eu tive com um amigo meu esse final de semana, mas enfim, vamos ver sobre o tradicionalismo. Nós temos a parte teológica e a filosófica. Teologicamente, o tradicionalismo, segundo o pai Google, é uma doutrina segundo a qual o conhecimento humano só é alcançado por meio de uma revelação primitiva e da igreja. Ou seja, a tradição da igreja primitiva já não cabe no discurso que eu falei sobre estarmos nos renovando, né? Estamos indo para 2020. Pois é. Filosoficamente, agora falando, é uma doutrina que vem na tradição e na base do conhecimento e nas formas políticas e religiosas. Políticas e religiosas são coisas assim que não deveriam casar. Porque o que é bom para... Política é o que é? A gente debate política para ver um bem comum como sociedade dentro das várias camadas que nós temos de classes sociais, etc. e afins. Religião é uma gama que abrange os religiosos, as pessoas que creem nisso, mas você não pode ditar uma regra social para todo mundo embasado na sua crença pessoal. Nós somos criados, educados aqui no Brasil a sermos sempre, respeitar o Deus, e todo mundo tem aquele Cristo em qualquer lugar crucificado, como se fosse um símbolo de bondade. E já deu para entender nesse primeiro aninho de Bolsonaro aí que esses são os piores, o pior tipo de pessoa, a pessoa com menos escrúpulos dentro da nossa sociedade é o cristão tradicional, né? Que quer ditar as regras estando no topo lá da sua pirâmide. E a gente que é a base é massacrado como LGBT. E negros e etc. Então, assim, com base nisso, também fiquei pensando no seguinte, que eu quis fazer esse vídeo aqui, como eu disse, após a minha conversa com meu amigo. Meu amigo é descendente de
algumas de árabe, certo? Então, eu não quero falar sobre ele, eu quero falar sobre essa reflexão que eu tive num todo. Descendente de, sei lá, italianos, germânicos, árabes, quem for. Essas pessoas têm hábitos mais fortes, digamos assim, que elas trazem essa coisa, que elas tentam cultuar desse outro lado do oceano, elas tentam trazer para cá por causa do tataravô, sei lá, a pessoa já é 100% BR e não se renova, mas enfim, dentro dessa limitação que ela põe para ela exige que os meninos façam certas coisas, as meninas façam outras. Entendo que existe uma expectativa versus realidade em relação aos nossos pais, os costumes deles e o que eles esperam da gente dentro do que eles nos ensinam. Só que somos uma eterna variável, não somos exatos, nós somos seres humanos, somos falhos, somos sujeitos a N más interpretações ou reinterpretações das coisas. E como repito essa palavra, renovação, gente, tem que renovar sim. E agora puxando para o lado LGBT, falando sobre nós LGBTs, percebo que assim uns 40, 30 anos atrás, as pessoas escondiam muito a sua opção sexual, ou seja, por fatores sociais, né? Aquela questão de você ser excomungado de casa, de filho meu não foi criado para isso, e parece que realmente naquela época existia menos questionamento, sabe? Acho que a educação fez com que, a educação tão odiada pelo nosso presidente, fez com que a gente alcançasse um nível que falasse, opa, pera lá, calma lá que não é bem assim. Isso incomoda essas pessoas tradicionais, porque o conhecimento liberta o ser e faz com que ele se desamarre dessas atas da sociedade. Então, né, em termos gays, essas pessoas eram mais tradicionais, elas ainda estão vivas na nossa sociedade, elas são mais contidas, é aquele perfil de pessoa que não vai beijar na rua, não quer um afeto na rua, ela quer ser invisível, ainda assim ela se incomoda com comentários alheios. Nos últimos 20 anos, a gente tem um pessoal mais que quebra mais paradigmas, né? A gente já tem várias referências novas, né? A gente que é viado, assim, a gente se espelha muito nas diva pop, né? Como eu já vi um vídeo de alguma youtuber que falou sobre, fez uma linha do tempo baseada nas divas pop, que eu achei sensacional. Por exemplo, Britney Spears, na época o Orkut ali, só para dar uma parasefrada no Jesus, olha errado. Para dar uma ênfase nisso que a gata falou, é que a geração Orkut, Britney Spears ali, ela se soltava mais, sofria um bullyingzinho ali, mas ela já começou a pensar, epa, é normal ser assim, eu vou ser assim. E daí veio, né, o nosso auge, Mother Monster, Lady Gaga, que fez com que, assim, a gay numa massa, existe uma massa gay também, tá, pra quem não sabe. Nós todos como uma massa de seres humanos, existem vários subgrupos, e os gays estão entre elas ali. E é isso, né? Isso quebrou muito paradigma. É você amar você do jeito que você é e ninguém fazer você sofrer. Esses artistas representam muita gente. Eu já vi ao longo da minha vida muita gente sofrer calada, porque não tem essa, sabe, eles não lutam pelos seus próprios direitos. Então, acho que esses artistas fazem um papel muito grande, que é sempre muito bom ressaltar e enaltecer a arte dessas pessoas, que elas libertaram, literalmente, muitas pessoas. Muitas, assim. Então, somos uma nova geração agora, que a gente não atura mais certas coisas, sabe? Eu acredito que também a grande influência da internet, num todo, as redes sociais, vimos que nós não estamos sozinhos. E isso acaba, né, com o tradicionalismo dessas famílias germânicas, italianas, etc., que são só exemplos, né, citados que vêm na ponta da minha língua agora. Mas enfim, essa galera é muito mais difícil, muito mais roots
de você lutar com que elas entendam o que é o LGBT dentro, inserido nessa sociedade, nessa cultura. Que todas elas mudam o endereço, mudam o país, mas são totalmente machistas. Então nada pode sair daquele eixo, é uma expectativa muito grande sobre o indivíduo e a pessoa fica depressiva, deprimida, é, e sabe, a gente consegue sentir na energia, no olhar da pessoa que a pessoa não tá bem. É incrível que um familiar vê a pessoa se despedaçando e não tem a coragem de chegar na gata e falar assim, olha, tem algum problema? Eu quero ver você feliz. Cara, então, ó, se você tem um parente, assim, que é tradicional, não aceita as diferenças, então ele simplesmente tem uma má notícia pra você, ele não te ama do jeito que você é. A pessoa que te ama, ela vai amar você do jeito que você é. A gente tem que ter consciência que botar um filho no mundo, você tá pondo um outro ser, ele não é uma propriedade sua para reproduzir seus sonhos, os seus anseios, é uma pessoa que vem pro mundo para atingir os objetivos pessoais dele. A gente pode orientar, é, mostrar o que ainda assim na nossa sociedade existem algumas coisas que por um bem comum são certos e errados, assim, pra gente falar para uma criança não sair do eixo. Mas as escolhas pessoais dela, como por exemplo quem ela vai amar, com quem ela vai se relacionar, com quem ela vai dormir, até mesmo profissão. Tem muitos pais que enfiam a profissão na cabeça dos filhos, fazem pessoas frustradas. Então, a pessoa tem esse livre arbítrio de procurar o que ela quer, entendeu? E eu fico chocado com isso, e é tudo em nome de Deus, sendo que a Bíblia tem N falhas, a sociedade só foca no LGBT e exclui todo o resto. São pessoas, como eu disse anteriormente, o pior tipo de pessoa que tem na sociedade, é um câncer na sociedade. É o cristão médio conservador, aquele pobre que ganha 3 mil, mas a hora que for demitido, a coitada não tem nada, mas se acha o máximo, porque ganha isso, acho que é a classe média alta. Querido, você não sabe o que é ser rico. I'm sorry. E esse povo lasca. Enfim, esse é um outro vídeo que eu vou fazer sobre Bolsonaro, sobre as nossas classes sociais. Mas esse vídeo mesmo, resumindo ele, é o intuito de levantar o questionamento sobre a sua própria felicidade. Até que ponto vale a pena você deixar de lado o seu eu, a sua felicidade, que a vida é só uma, para viver em prol do tradicionalismo e o conservadorismo dos seus pais, de quem te cria, quem for. E isso é bizarro, você largar toda uma vida porque eles estão numa zona de conforto. Uma pessoa que é hétero, branca e tá lá no tradicionalismo dela, vivendo religiosamente aquilo, ela tá numa zona de conforto, onde é confortável e lhe convém ser aquilo. Agora, pra gente desajustado, LGBT ou qualquer coisa, um bandista que seja, que saia do eixo da expectativa dessas pessoas, até quando a gente vai se sufocar pra agradar esse tipo de pessoa, sabe? Digo esse tipo de pessoa mesmo porque, repito, se não te ama do jeito que tu é, não te ama. E é isso aí, gente, tá? Acho que eu já me estendi demais, espero que a mensagem tenha sido clara. Não editarei esse vídeo, tô ótima, assim, e é isso aí. Beijo.